tem um outro encontro na Bíblia que Jesus não precisava ter passado. E esse encontro, ele se encontra em Marcos, capítulo 5. É a expulsão de um demônio, de um homem gadareno. Jesus estava cercado por uma multidão, feliz, a multidão toda o adorava, celebrava, buscava a sua presença. De repente, Jesus com seus discípulos pega um barco, atravessa todo o mar da Galileia e chega num lugar chamado Gadara. E lá, ao seu encontro, vem um homem possesso, já há uma vida inteira, cujo ninguém conseguia segurá-lo ou fazer a sua libertação. Jesus deixa toda uma multidão que o celebrava para ir encontrar esse homem. E Marcos, capítulo 5, conta essa história assim. E atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes como se nada fosse. Ninguém tinha força para detê-lo. Dia e noite, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e se cortando com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: "Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes mais." Pois Jesus lhe havia ordenado: "Sai desse homem, espírito imundo." Todavia, Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora da região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, havia uma manada de porcos que estava pastando. Foi então que os demônios rogaram, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo. O ponto-chave desse versículo é que após a libertação desse homem, as pessoas correram para lá e viam que ele havia sido liberto. Ele estava sentado, completamente calmo, liberto, conversando como uma pessoa normal. Mas as pessoas olharam que elas tinham perdido os porcos. Entre pessoas e coisas, eles amaram mais as coisas. Eles preferiam os porcos à libertação daquele homem. Então a multidão se afluiu para ali e disse: "Jesus, por favor, vá embora. Nós não queremos o Senhor aqui. Vai embora daqui, leva tudo que é seu, volta para o meio do seu povo, some daqui, porque o Senhor libertou esse homem, não nos interessa. O que nos interessa eram os porcos e eles morreram." Jesus entra no seu barco novamente e volta de volta para aquela multidão que o esperava. Nós temos dois textos. Jesus queria sair no primeiro, da Judeia para a Galileia. Ele não precisava passar por Samaria. Mas antes da fundação do mundo, antes que se houvessem os céus, as montanhas, as estrelas, os animais, Jesus pegou a sua agenda e colocou: dia tal, ao meio-dia, encontrar com a samaritana. Na segunda história, Jesus estava celebrado por uma multidão que o ovacionava. Mesmo assim, ele pega um barco, atravessa todo o mar, e nesse mar ele passa por uma tempestade que os discípulos acham que vão morrer. Jesus se levanta, enquanto descansava, ele se levanta,
dá ordem o mar e os ventos, eles se acalmam. Os discípulos perguntam: quem é este homem que dá ordem e a própria natureza o obedece? E mesmo depois de toda a turbulência do mar, ele chega a Gadara, porque ele tinha um encontro marcado com um homem. Ele deixa a multidão, porque antes da fundação do mundo, antes que os céus existissem, antes que as nuvens pairassem, antes que as montanhas brotassem e os animais comessem, ele tinha um encontro marcado na sua agenda com aquele homem. Ele foi lá, libertou aquela vida, mas o povo não queria ele. Ele voltou para o mesmo lugar e continuou os seus afazeres. Sabe o que essa história tem em comum? Sabe o que essas duas histórias têm em comum? Na realidade, Jesus não precisa da nossa adoração. Jesus não precisa do nosso louvor. Ele tem a perfeição absoluta no céu, através dos anjos, dos querubins, dos serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Antes que a terra existia, ele já era adorado. Depois que a terra se passar, ele continuará sendo adorado. E ele não precisa da minha voz, da minha afinação ou da sua. O que ele quer é o Espírito e a verdade, não a entonação, não a melodia, não a afinação. Todas essas coisas são maravilhosas para nós humanos, para que façam bem aos nossos ouvidos. Mas Deus tem um afinômetro espiritual. Ele tem um afinator de vozes no céu. O que Ele quer são corações que preguem com verdade, que abram mão e não tenham vergonha de exporem as suas mazelas, os seus pecados, a sua miserabilidade, mas se render aos seus pés, seja em qual situação for. Ele quer a verdade, porque só quando nós formos ao encontro da verdade, em verdade, essa verdade nos libertará e deixaremos a nossa carne para bendizê-lo em espírito. Jesus não precisava encontrar com Samaria. Jesus não precisava libertar o gadareno. Jesus não precisa encontrar comigo, nem com você. Mas antes que o mundo fosse feito, Ele escreveu na sua agenda um encontro comigo. Antes que o mundo existisse, Ele escreveu na sua agenda um encontro com você. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando todas as portas se fecharem? Quando todos os dedos apontarem? Quando todas as provações baterem a porta? Quando o caos for o seu melhor amigo? Quando você não tiver mais porquê, mais motivo, mais razão, e os seus lábios entoarem uma nova canção, você terá entendido que não é o que você é, não é o que você faz, não é o que você tem, é o que Ele é. E Ele resolve parar tudo, inclusive a adoração celestial, para vir ao encontro de nós, miseráveis samaritanos, que não temos nada a oferecer, para vir ao encontro de nós, inexpressíveis homens possessos, entregues às nossas depravações, para nos libertar e amar. A verdadeira adoração e o verdadeiro adorador que pode brotar em você não é pelo que você tem a oferecer, é por quem Ele é. E essa adoração pode brotar quando nada mais fizer sentido,
quando nada mais for favorável, quando nada mais te fizer feliz, quando as suas forças minguarem e quando tudo disser não, pode brotar do seu coração pela primeira vez a verdade em espírito. Hoje, Jesus tem um encontro marcado com você, verdadeiro adorador. Você pode ouvir inúmeras mensagens, mas uma certeza você precisa ter. Ele não busca a sua voz, ele não busca a sua autoridade, ele não busca o seu carisma, a sua facilidade de ter uma multidão ouvindo. Ele não busca a sua melodia, ele busca você. Falando ou calado, pulando ou parado. As maiores adorações são feitas, muitas vezes, em silêncio, de joelhos dobrados, apenas ao som das lágrimas. É necessário para Deus, hoje, atravessar a sua vida e chegar em você. E que Deus te abençoe. Paz.